Shalom, irmãs. Shalom a todos que vai assistir esse vídeo. Nós finalizamos, então, o nosso discipulado, né? Onde ali o Senhor trouxe algumas instruções para que eu passasse para vocês. Então, como prometido, nós vamos dar início, então, agora à maturidade espiritual. Mas o que vem a ser maturidade espiritual? Eu quero trazer para vocês algo. A maturidade espiritual é justamente um amadurecimento na sua caminhada espiritual. É quando ali você vai ter entendimento sobre o mundo espiritual, que é mais real do que essa luz do sol que brilha aqui fora, através da janela. Então, olha só, como nós devemos agir diante do mundo espiritual. Nós agora que já entendemos, né, que nós somos um ser tricotômicos, que nós temos um Deus soberano criador. Nós já entendemos da importância do Espírito Santo, da importância do batismo, de como nós devemos proceder sendo pessoas escolhidas, pessoas evangélicas, né, pessoas cristãs, né? Nós já aprendemos sobre ofertas, dízimos, nós já aprendemos sobre o batismo no Espírito Santo, batismo nas águas e várias outras coisas que agora eu não tenho em mente, mas tá tudo lá, né, no YouTube para vocês acessarem. Então, hoje, nós vamos aprender sobre como agir, né, diante do mundo espiritual. O apóstolo Paulo é quem na Bíblia mais citou sobre este reino invisível, né? Que é invisível, mas é real, que é o mundo espiritual, né? O mundo espiritual, ele age o tempo inteiro. Ele é mais real do que este mundo físico. Então, às vezes, a pessoa não tendo conhecimento, a pessoa não sabe que armas deve usar para poder ali inibir a ação do inimigo sobre a sua vida. Mas no dia de hoje você vai aprender algo sobre o mundo espiritual. Quando eu falo sobre este mundo invisível e real, eu não quero assim causar medo em vocês, né? Pavor, né? Eu quero aqui, assim como o apóstolo Paulo ensinou, eu quero aqui também trazer para vocês, assim, na palavra do Senhor, como age os demônios nesse mundo espiritual e como nós, que somos pessoas eleitas, escolhidas, nós temos na nossa mão autoridade vinda do céu, porque o próprio Jesus disse que nos daria, né? Ele diz assim, ó, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, né? E sobre todo o poder do inimigo. E ele fala mais, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Isso é o nosso Jesus falando ali no livro de Lucas, né? No capítulo 10, versículo 17. Então, irmãs, o Senhor Jesus, ele nos deu essa autoridade, mas Satanás não quer que nós aprendamos, que nós venhamos conhecer essa autoridade ortogada a nós, porque ele sabe que quando você descobrir que você tem essa autoridade na sua mão, ele nunca mais vai escravizar a sua vida, ele nunca mais vai escravizar a sua mente. Então, ele não quer que as pessoas aprendam, né? Mas o Senhor, ele quer trazer para vocês, através da minha vida, porque se eu estou aqui fazendo esse vídeo, eu já conversei com o Senhor e o amado Espírito Santo. É ele que me autorizou a estar aqui trazendo para vocês. E ele está aqui do meu lado, porque sem ele eu não consigo fazer nada, que tudo é dele, para ele, sobre ele, é tudo sobre ele. Então presta atenção, irmãs, quais as armas que nós devemos lutar contra essa potestade de espírito das trevas,
porque nós sabemos que ali naquela rebelião que teve no céu, onde ali Lúcifer, né, sendo ali regente de um coral, ele teve inveja de Deus, ele quis o lugar de Deus, e ali teve uma rebelião, e juntamente com ele um terço dos anjos, né, se rebelaram também contra a soberania de Deus. E a palavra do Senhor fala que ele então foi expulso do céu, juntamente com esse um terço dos anjos. Então eles foram expulsos do céu para onde? Eles são espíritos, né? E eles foram expulsos do céu para cá, para terra, onde eles agem através de pessoas, porque eles, como espírito, eles não têm legalidade para poder andar no corpo que a gente tem aqui neste mundo, né? Que é um corpo físico. Então, eles usam, então, o quê? Eles usam pessoas para poder fazer os ataques, para poder fazer as afrontas. Mas quando nós vemos lá no livro do apóstolo Paulo dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas, né? Mas é contra quem? Contra esses demônios, né? Então, olha só, eles vivem por aqui, eles, né, igual quando Jó ali, ele foi, o demônio foi estar ali, né, com Deus, numa reunião que Deus estava fazendo ali, ele passou por ali e falou. Então Deus perguntou, de onde vens? Ele falou, de rodear a terra, de ficar ali vendo. Então ele está rodeando, ele fica ao nosso derredor o tempo todo, vigiando e vendo. Por isso que existe uma coisa poderosa no mundo espiritual, que é a palavra. Mas se você não proferir a palavra, você só pensar, ele não consegue saber o que você está pensando. Ele não sabe. Ele não tem esse poder de saber o que você está pensando. Mas quando você profere uma palavra, ele já pega. Se for palavras de maldição, então ele pega na hora para usar contra você, para usar contra a sua vida. Então, que nós sejamos vigilantes na nossa palavra, que a nossa palavra venha ser somente para repreendê-lo, em nome de Jesus, e para dizer para ele: olha, você está derrotado. Na minha vida você não tem poder. Que a nossa palavra sirva para quebrar laços de maldições hereditárias. Que a nossa palavra seja para fechar portais abertos no mundo espiritual. Então, que nós venhamos aprender sobre isso no dia de hoje. Então, olha só, com quais armas, então, que nós devemos lutar, né? Contra essas potestades, esses espíritos das trevas que estão por aqui, né? Assim como temos anjos, né? À nossa volta, que a palavra de Deus fala em Salmo 91, né? Que os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Então, assim como nós temos esses anjos, nós temos também os dominadores deste mundo tenebroso, assim diz o apóstolo Paulo, e ao nosso derredor. Por isso não precisa ter medo, ele está ao seu derredor, porque ao seu redor a palavra do Senhor afirma que estão os anjos do Senhor a seu serviço. Então, quando você precisar, você pode pedir ao Senhor que ele envie anjo guerreiro, anjo com espada desembainhada, para poder te dar livramento. Por isso, não temas. Na palavra de Deus fala que um terço dos anjos, né, como eu já tinha dito aqui, eles foram expulsos. Então, se um terço for expulso, nós temos 3 vezes mais lá no céu a nosso favor, né? Nós temos muito mais ao nosso favor. Então, olha só. E esses anjos, né? O pessoal sempre fala sobre anjos caídos, né? Porque eles foram expulsos, né? Então eles caíram por aqui, né? E eles estão bem aqui nos observando para eles terem esses argumentos, né? Para nos atacar. Atacar onde, Manaus? Vai atacar aqui, ó.
na nossa mente, para ele poder dizer assim: você não é capaz, essa luta não vai passar, isso não é para você, tire a sua vida, se entrega. Esse é o papel dele, é o papel desses demônios, sabe? Mas só que a palavra de Deus nos dá, nos resguarda, dizendo que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e os anjos do Senhor estão nos guardando e nos protegendo. Quando a sua mente sofre com esse bombardeio do inferno, porque isso acontece, irmãs. Isso é normal de acontecer com qualquer pessoa, inclusive. Tem umas 3 semanas atrás aconteceu comigo, eu compartilhei com algumas irmãs do grupo, que aconteceu comigo, sabe? O demônio começou a falar muitas coisas na minha cabeça e eu fui ficando assim, baixo astral, triste, triste. E aí, ó, de repente, mas é o de repente de Deus, aquele de repente, sabe? Deus falou para mim, isso não faz parte de mim. Você tem que repreender. Isso não vem de mim. Você precisa repreender. Irmãs, eu entrei pro banheiro e ali eu comecei a guerrear. E eu disse para Satanás: cala-te em nome de Jesus e saia daqui da minha mente. Saia daqui em nome de Jesus. Eu não aceito você falar isso na minha mente. Eu não aceito você vir paralisar aquilo que o Senhor me levantou para fazer. Porque o inimigo, sabe, irmãs, ele tem as artimanhas dele. Ele é cheio das artimanhas. E ele paralisou, ele me paralisou, literalmente, no mundo espiritual. De tudo aquilo que o Senhor contava comigo para fazer no reino, ele conseguiu me paralisar com esses ataques na mente. Mas só que quando eu decidi que eu não iria mais ouvir Satanás, eu não iria mais ouvir esse ataque na minha mente. Eu me posicionei e eu disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça para o teu reino, o Senhor apenas me mostre e eu farei. Porque eu quero agora sabe, é de glória em glória, é de glória em glória. Eu não quero mais retroceder, porque Satanás, ele fica furioso, ele fica muito furioso, mas ele levanta para cair, porque o Senhor, ele dá ordem a teus anjos a nosso respeito, e quando nós clamamos, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus é poderoso, e ele não resiste. Então, o que significa que eles não têm essa legalidade, né? Eles não têm essa legalidade sobre as nossas vidas quando nós nos posicionamos, quando nós falamos: epa, peraí, não, essa voz aqui não é de Deus. Esse pensamento aqui não tá vindo de Deus. E nós, então, começamos a guerrear, porque o Senhor, ele nos deu aqui, ó, na palma da nossa mão, toda essa autoridade no mundo espiritual para expulsar. Aqui está falando que eu acabei de ler, vou ler novamente. Ele fala assim, ó: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então, que nós venhamos tomar posse dessa palavra dita pelo próprio Jesus. Mas Satanás, ele não quer que ninguém saiba, que ninguém realmente, de fato, aprenda sobre isso, porque ele quer continuar agindo, ele quer continuar destruindo vidas, destruindo lares, fazendo ministérios pararem, fazendo, sabe, as pessoas cheias de talentos a pararem de fazer as coisas na obra do Senhor. Mas o Senhor, no dia de hoje, está levantando você e te dizendo: apenas levante, posicione, porque eu estarei contigo. O demônio, ele tem suas artimanhas de trabalhar, irmãs. Se a gente não ficar atenta, a gente cai.
A gente cai naquilo que ele está dizendo, mas a palavra do Senhor fala que ele veio não somente para roubar, tão somente para roubar, matar e destruir. Ele não dá nada para ninguém. Ele só quer mesmo destruir, porque ele é um invejoso. Ele teve inveja do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele tem inveja de nós. Sabe por quê? Porque nós somos criados a semelhança de Deus, né? Que Deus ali, junto com o Espírito Santo e Jesus, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós temos a semelhança de quem? Do Deus Todo-Poderoso, do grande Yahvé. E Satanás, sabendo disso, ele tem ódio de nós, ele quer nos destruir. Mas a palavra do Senhor, ela afirma que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando tiver guerra na sua mente, quando você estiver com batalha, pensamento acelerado, deita a cabeça no travesseiro, não dorme, os seus pensamentos começam a ficar acelerados e você pensa nisso, naquilo, naquilo outro, aquela confusão de pensamento. Então você começa a repreender e peça ao Senhor, guarda meu sono, Senhor, porque o Senhor ele guarda, porque Satanás ele é tão astuto que ele, às vezes, ele age até no sono da pessoa, ele faz a pessoa ter paralisia do sono, que é aquele ataque espiritual onde ele te amordaça, você não consegue gritar, ele te imobiliza na sua cama, você não consegue levantar seu corpo. Ele faz isso, por isso toda vez quando você deitar na sua cama, peça ao Senhor, Deus guarda o meu sono, para que Satanás não venha apoderar, porque quando a gente dorme, a gente então ali, a gente está, como diz, né? A gente não está tendo consciência de nada que está acontecendo, né? Nós estamos ali ao dispor, né? Então, Satanás aproveita este momento para vir guerrear no nosso sonho, sabe? Na nossa mente ali. Mas o Senhor, Ele guarda, Ele nos guarda quando nós pedimos a Ele. Assim devemos fechar todas as portas de entrada das nossas vidas e sermos vigilantes, né? Com o quê? Com a nossa palavra, como eu já falei agora mesmo, com a nossa boca. Pedir ao Senhor, Senhor, unge a minha boca, unge os meus lábios, coloca teus anjos guardiões aqui, para que eu fale só palavras de bênção, não palavras de maldição, palavras negativas, sabe? Palavra amaldiçoando os outros. Não, nós temos que usar a nossa boca para poder abençoar, para que seja uma boca bendita aos olhos do Senhor. Quando tem uma maldição hereditária sobre alguém, porque a palavra do Senhor fala que a maldição hereditária são heranças, né? São heranças. Porque quando o seu antepassado, né? Que a palavra do Senhor própria diz que o Senhor, ele visita, né? Da terceira à quarta geração, né? Tanto de coisas boas quanto coisas ruins. Então, às vezes, você tem lá uma maldição hereditária, né? Do seu antepassado, seu avô, bisavô, tataravô, que ainda está aberto e nós devemos fechar. Nós devemos fechar com o quê? Nós devemos fechar esses portais com palavras liberadas. E essas maldições, elas às vezes se repetem na vida das pessoas. Às vezes, todas as mulheres da família foi mãe solteira, aí repete. Todas as mulheres da família se tornam mãe solteira. Às vezes ninguém ficou casado, aí se repete, ninguém fica casado. Aí às vezes, sabe, é aborto, aí todos fazem aborto. Então são maldições hereditárias que se repetem, porque são heranças, heranças. Então nós temos que quebrar essas maldições hereditárias, fechar esses portais espirituais. Nós devemos fazer com palavras, fechando e nos liberando nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos, né? Através da nossa palavra, mas também não é tão simples assim. Você então precisa renunciar. Quando você usa sua palavra, você ali faz renúncia, renúncia da sua herança, sabe? Porque quando você
tem um pai muito rico e ele morre, quem recebe a herança dele por direito? Você que é filha, você que é filho. Aí você fala, eu não quero essa herança, não quero, é muito dinheiro, muito externo, mas eu não quero. Você precisa fazer o quê? Você precisa ir no juiz e lá você então assinar um termo dizendo, eu abro mão da minha herança para fulano de tal, não quero mais e tal, e assina. Você então ali abriu mão dessa herança. E isso no mundo espiritual é igual. Quando você tem ali uma maldição hereditária, eu vou dar um exemplo. Os meus avós paternos, eles eram macumbeiros. Então, eles tinham ali uma entidade, né? Que eles não faziam nada, nada sem consultar essas entidades. Eu era criança, mas eu já participava, sabe? De círculo ali, de reuniões deles, onde ali tocava tambor, né? Abria ali limpava ali um círculo no meio do matagal. E ali então eles faziam os trabalhos e os demônios se manifestavam ali nas pessoas que eram os cavalos e levavam essas pessoas para o meio do mato, gritando e fazendo algazarra. E eu e meus irmãos muito pequenos, a gente presenciava isso, porque o meu pai ele ia e minha mãe ia também e levava a gente. E nós éramos muito pequenos. Eu lembro certa vez um demônio manifestou ali, né, uma entidade, manifestou ali em um homem, e esse homem, então, ele subiu gritando muito, numa capoeira, assim, fechada de mato. Ele gritava muito, e nós ali, criança, que a minha mãe levava um lençol, ela forrava no chão e sentava nós ali. E nós começamos a rir daquilo ali, sabe, daquela situação, porque nós não tínhamos nem ideia do que era aquilo. E aí, quando esse demônio voltou desse mato, irmãs, ele pegou um copo de cachaça e ele falou assim: vocês riram de mim, né? E jogou assim, ó. Shh. E eu só sei que esse copo de cachaça, ele acertou o olho de todos nós. E nós estávamos rindo, achando engraçado, e nós começamos a chorar. E ali nós todos chorávamos de tanta dor que estava ardendo nossos olhos, porque o demônio, ele é assim, sabe? Ele é assim. E ali, então, eu cresci vendo aquilo, eu ia para terreiro de macumba, comia aquelas comidas consagradas, né? Achava delícia e tudo. Então, isso tudo é uma maldição. É uma maldição hereditária, é uma maldição do meu passado, que já foi quebrado para a glória e honra do Senhor, já foi quebrado. Mas então, na parte da minha mãe, que é minha avó materna, e minha tia, elas também eram espíritas, mas aí já era um espiritismo diferente, não era esses de candomblé, de umbanda, elas eram espíritas que eles falavam de mesa branca, onde ali minha avó, ela recebia, né, espírito, ela chegava lá na nossa casa e ela dizia, vamos aqui reunir aqui na mesa, dar as mãos e vamos orar aqui o Pai Nosso. E aí a gente só começava a orar o Pai Nosso e ela já começava a fazer aquelas coisas e descia já um espírito nela, né? Que se chamava Pai Francisco na época. E ali esse espírito ali falava algumas coisas, né? Eles não conseguem revelar porque o futuro só pertence a Deus, mas eles deduzem, né, pelo aquilo que a gente fala. E ali ele inventava um bocado de coisa ali e todo mundo acreditava, sabe? Todo mundo acreditava. Por quê? Porque nós vivíamos na escuridão. Nós não tínhamos clareza da palavra do Senhor. Nós não conhecíamos Jesus. Para nós, aquilo ali era uma coisa de Deus, porque rezava. Então, nós achávamos que era de Deus. Mas o Senhor estava longe daquilo, irmãs. Estava longe daquilo. Então, é sobre isso, sabe? A nossa palavra, ela tem que ser pronunciada ao quebrar essas maldições, sabe? Porque nós temos que ir ali orar, reconhecer que nossos antepassados pecaram, fizeram Deus ficar triste com essa rebeldia, e nós temos que pedir perdão a Deus por eles, né? Como eu já fiz. Falei, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, perdoa ali meu avô, minha avó, que ele adorava aquele espírito, aquela entidade ali. Eles não tinham conhecimento, eles não conheciam a Ti, né? Perdão, Senhor, por isso ter acontecido, né? Pelos meus antepassados, né? Pela minha geração futura. Eu quero quebrar, né? Quero pedir perdão e quebrar essa maldição
sobre a vida, a minha vida, porque uma vez, irmãs, que você vai até a cruz, que é o evangelho puro e genuíno de Jesus, né? A sua história é outra. Então, o que vem depois de você é outra geração. Então, quando eu quebrei essa maldição ali atrás, que aconteceu na minha vida, através dos meus avós, essa maldição já está quebrada na vida das minhas filhas também, na vida dos meus netos também. Porque essas maldições, ela persegue até a quarta geração. E eu falei para o Senhor, eu não aceito essa maldição perseguir a minha família até a quarta geração, Senhor. Eu quero quebrar essa maldição pelo sangue de Jesus, que foi vestido naquela cruz, que todos esses portais espirituais do mal sejam quebrados em nome de Jesus. E assim eu fiz. Então, eu creio que aquela maldição ali, a partir daquele momento, Deus perdoou os meus avós por todos esses atos, né? E perdoou ali meus antepassados por ter praticado, né? Essas bruxarias, essas coisas, né? Demoníacas. Então, você tem que se arrepender. Ah, mas não foi eu que fiz. Não importa, foi o seu antepassado que fez. Você tem que se arrepender por eles, porque eles nem aqui estão mais. Você tem que se arrepender por eles. Eu chorei na presença do Senhor, dizendo: Senhor, perdoa-os. Eles não conheciam a verdade. Tenha misericórdia. E eu chorei na presença do Senhor para que essa maldição fosse quebrada, confessando com a minha boca tudo aquilo que eles praticaram. Eu não tenho muito conhecimento, mas talvez prejudicou vidas, talvez fez bruxaria para matar alguém. Eu não tenho conhecimento, que aí já é derramamento de sangue, já é outro tipo de maldição também, que vem acarretando tudo junto. Mas aí eu orei quebrando todas essas maldições hereditárias sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre a vida das minhas filhas, dos meus netos. E ali, quando você pede perdão a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando eu pedi perdão, eu senti o perdão de Deus. Eu senti o perdão de Deus através da resposta dele na minha vida. Pois no cronômetro espiritual não existe ontem, né? E hoje e amanhã existe somente aquilo que foi praticado no momento. Então, o Deus, ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mundo, de tudo que nele há, e construiu inclusive o tempo. Mas ele construiu um tempo, mas ele não está limitado no tempo. Quem está limitado no tempo somos nós. Ele está fora desse tempo. Então, o dia de hoje para nós, para Deus, é como se fosse o dia de ontem, não importa. Às vezes a gente pensa que 100 anos para nós é muito, para Deus é como se fosse um dia, tá entendendo? Então é diferente. Então nós não podemos falar, ah, mas isso aconteceu há mais de 100 anos atrás, há 70 anos mais ou menos. Não, isso aconteceu há 80 anos atrás. Não importa, está em vigência até no dia de hoje, enquanto você não se dobrar diante do Senhor de coração sincero e arrepender e falar sobre essas coisas que o seu antepassado praticou e pedir perdão. Essa maldição vai perdurar na sua vida e vai perdurar na sua vida e na vida dos seus. Então você tem que fazer em nome de Jesus. A maldição, ela perdura uma vida inteira, se a pessoa não tiver o discernimento de quebrá-la. Por isso que eu falo, Satanás não está nada feliz de muitas de vocês hoje estar aprendendo sobre isso. Ele não está nada feliz, mas ele levanta para cair em nome de Jesus. Porque olha só, pode perdurar uma vida inteira. Ele pode, sabe, vir de geração em geração, e ficar a vida inteira na pessoa. Essas maldições que não foram quebradas em vidas posteriores. E sempre irá perdurar eternamente se você não tomar essa atitude de fazer esse quebrar, sabe? Essa maldição, fechar esse portal. Então, olha só, e quando você
faz isso é com palavras. Não adianta fazer em pensamento, não. Você precisa falar de palavras, porque o mundo espiritual, ele entende palavras. E você disser a Deus, olha, Senhor, perdoa minha avó, Senhor, perdoa meu avô que praticou, Senhor, essas bruxarias no passado. Senhor, como eu me arrependo, Pai, eu peço, Senhor, perdão, Senhor, pela vida deles, Deus. E que essa maldição seja quebrada, seja lançada no fundo do abismo, que essa maldição não siga a minha família, não siga a minha vida, em nome de Jesus. Você vai dizer assim, e toda maldição hereditária vai ser quebrada, e só as bênçãos do Senhor que vão te seguir, a você e toda a sua geração, né? Então, quando eu fiz essa quebra de maldição, eu senti no fundo da minha alma que realmente estava quebrada essa maldição, né? Na vida das minhas filhas eu ainda tenho algo para fazer, quebra de maldição pro lado paterno, né? Eu vou ter que fazer isso com com o pai delas, né? Porque na família dele tem muitas pessoas que têm problema de loucura. E o Senhor já me falou, quebra essa maldição também. Só que eu tenho que fazer junto com ele, porque ele que tem que quebrar. Ele que vai ter que quebrar essa maldição, sabe? Porque é da família dele. Da minha família quebro eu, mas é a dele, ele que tem que quebrar. Então, olha só, eu e meus irmãos, né? Quando nós vivíamos ali, no meio daquilo tudo ali, daquelas práticas ali, né? De bruxaria, para nós era tão normal, irmãos, tão normal. Era assim, algo inocente, inocente. Mas isso acarreta. Quando você ali come aquelas balinhas de Cosme e Damião, que é tudo consagrado a demônios, sabe? Tudo consagrado a demônios, que você come aquilo ali, sabe? Você tá dando uma legalidade pro demônio, então, agir na sua vida. As crianças têm, não dormem à noite, as crianças têm medo, vê coisa, tudo esses demônios que agem por trás dessa coisa, né? Que eles fazem bonito ali de Cosme e Damião, de dar bala, né? De dar isso, dar aquilo para as crianças. E nós, como nós comíamos, irmãs, nós comíamos demais essas balinhas aí consagradas, eu e meus irmãos. Então, porque vocês ali, então, percebem que até no mundo de hoje, se você vai ao médico, né, ele vai te perguntar, né, sobre o seu histórico, né, o histórico de enfermidade da sua família. Ele vai perguntar para você assim, sua família tem pressão alta, né? Ele vai anotar tudo. Tem diabetes, porque através ali do histórico da sua família, ele vai descobrir o que que você tem. Assim é no mundo espiritual. Assim é no mundo espiritual. Quando você começa a dizer da sua família no mundo espiritual, espiritualmente, o que eles fizeram, sabe? É o seu histórico, é o histórico da sua família. Então, você precisa ter essa autoridade que o Senhor te deu para você quebrar todas essas maldições da sua vida, da sua descendência vindoura, sabe? Então, por exemplo, quando eu chego lá no médico, o médico sempre pergunta sobre pressão alta, isso, aquilo, outro, né? Tem diabetes? Aí eu falo, tem, meu pai é diabético, minha mãe tinha pressão alta, não sei o quê. E ali ele já vai direto ali no diagnóstico, através disso. Então, através do mundo espiritual é a mesma coisa. Eu não sei, vai ser você e Deus que vai examinar no seu coração o que o seu antepassado, até lá a sua terceira geração, porque eu, pelo menos, eu não conheci meus tataravós. Eu conheci, nem meu avô materno eu conheci só meus dois avós paternos e minha avó materna, né? E eles já faziam isso tudo. Então, imagina os de antes, então, né? Que é aqueles lá que fala que é índio, né? Fala que eu sou descendente de índio, com português, aquela confusão toda. Então, imagina, né? Então, por aí a gente já sabe o que que eles praticaram, né? Derramamento de sangue, né? Época de escravatura, aquela coisa toda. Então, isso é muito importante para nós, como histórico familiar, para ser quebrado no mundo espiritual.
É algo que você herda, né, do seu antepassado. Você quer isso? Você não quer, mas é uma herança hereditária. É uma herança hereditária. Você pediu? Não pediu, mas é sua herança, porque é da sua família. Tá entendendo? Então não tem como. Você só pode abrir mão da herança mediante a sua confissão e você assinar ali um documento. Então você tem que confessar. Você tem que confessar e dizer: eu não quero mais essa herança. Essa herança para mim não vale nada, está quebrada, em nome de Jesus. Então, o Senhor, ele nos ensina sobre essas maldições e sobre a renúncia, sobre a confissão de todos os pecados, né, praticados por eles, pelos nossos antepassados, né? Mas para isso temos que liberar dos nossos lábios a palavra. Eu torno a frisar, a palavra tem poder no reino espiritual, né? Por exemplo, existem famílias que todos se separaram e essa maldição acompanha. Ninguém fica casado, todo mundo se separa. Ninguém casou, ninguém, até hoje ninguém casa. Todo mundo faz aborto, as mulheres. Todo mundo, sabe? Então é uma maldição lá de trás que precisa parar em você, porque você foi até a cruz. Você conhece o evangelho puro e genuíno de Jesus e você sabe que a partir de agora que você foi até a cruz, essa maldição será quebrada em nome de Jesus. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui sobre essa oração, né? Você tem que falar assim: ó, eu renuncio todas as práticas dos meus antepassados que adoraram aos outros deuses, né? Te peço, Senhor, agora que quebre toda maldição a partir da minha vida, para que não atinja os meus filhos, nem os meus netos, nem os meus bisnetos, né? Ô, Senhor, eu te peço perdão por eles não terem te adorado, né? Porque eles não te conheciam. Peço-te que feche, Senhor, todos os portais que estão abertos. Feche e cele com o sangue de Jesus. E assim será, em nome de Jesus. Então, que você hoje, né, já tenha uma clareza sobre essa maturidade espiritual. Eu quero dizer para vocês que eu vou estar fazendo essa maturidade espiritual juntamente com a nossa irmã Célia, né, que é uma irmã abençoadíssima, que ela é uma irmã mesmo de libertação, onde ela tem muito conhecimento também deste mundo, né, espiritual, e ela vai estar então ali nos ajudando, vai ser eu junto com ela, e nós vamos trazer para vocês todas as ferramentas que vocês precisam para poder quebrar essas maldições em nome de Jesus. Amém.